colocou uma palavra em meu coração e eu quero compartilhar com todos os amados irmãos e irmãs, para que a nossa alma seja edificada na fé, através da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Para você que está procurando o profeta Jeremias, depois do livro dos Salmos, vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e logo depois o livro do profeta Isaías, depois de Isaías, o profeta Jeremias, capítulo de número 18, e a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu sempre tive um grande apreço, em particular, com este texto do profeta Jeremias, capítulo 18, que trata de algo representativo, mas também real, que o profeta Jeremias vivenciou em seus dias. No versículo 2 do capítulo 18, algo enquanto eu estava lendo me chamou a atenção, missionário Mirim Murilo Lima e pastora Bruno e todos os irmãos e irmãs, que o versículo começa dizendo assim, e parece até algo realmente direto de Deus para o profeta, dizendo: levanta-te e desce. Presta atenção, quando nós lemos a Bíblia sem pensar, sem meditar no que ela quer nos dizer, nós passamos desapercebidos a alguns pontos muito importantes, como este. Nós vamos ler e nós encontramos no início do versículo 2 dizendo: levanta-te. Isto significa pelo menos duas coisas. Uma é que o profeta poderia estar prostrado em oração e adoração ao Senhor nosso Deus, buscando a sua face, mas como era tempos difíceis, tempos de muitas retaliações dos inimigos em suas voltas, de nações muito maiores do que Israel, então nós também podemos ver que o profeta poderia estar prostrado também no desânimo da sua carreira, ao ver a nação de Israel sendo invadida e o povo pronto para ser levado para o cativeiro. Então Deus chega até o profeta e diz: profeta, levanta-te. Sabe o que Deus manda dizer no início desta ministração? Que não importa a situação em que você está atravessando, as lutas que se levantaram contra a sua vida, com todas as armas para tentar te destruir, não importa o que o inimigo tem tentado contra a tua casa, contra a tua família. Quem sabe nesta noite eu esteja também falando com pessoas que se encontram prostradas diante das circunstâncias e situações em que para elas aparentemente não há mais solução, não há mais como mudar esta situação. Nós estamos aqui no Recanto da
emas para anunciar o Deus vivo, o Senhor da glória, o Deus onipotente, aquele que tem todo o poder na palma das tuas mãos e é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você tem pensado ou que possa imaginar. A primeira ordenança de Deus para mim e para a sua vida é nos levantarmos do comodismo, nos levantarmos das nossas fraquezas, nos levantarmos contra toda situação adversa, até mesmo contra tudo que nos rodeia. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz que em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de fraqueza, nós devemos tirar força da nossa fraqueza, confiar no Senhor nosso Deus e nos levantar para ir ao encontro do Mestre. Você lembra aquela mulher do fluxo de sangue e que estava sofrendo já há 12 anos e padecendo daquele mal? A palavra do Senhor nos diz que ela se levantou para ir ao encontro do Mestre. O primeiro ensino que o profeta Jeremias nos deixa é que nós precisamos nos levantar desta situação. Você não pode ficar na sua casa, trancado em seu quarto, triste, abatido, com depressão. Você não pode ficar no seu quarto escuro, chorando, pensando em morte, pensando em desistir, em abandonar tudo, em desaparecer ou tirar a sua vida. Você não pode continuar nesta circunstância como um fracassado, como alguém que nunca vai conseguir sair desta situação ou mudar a história da sua vida. Hoje você pode estar caído, mas Deus nos trouxe aqui para dizer para você: levanta-te, porque Deus tem uma obra com a sua vida. Levanta contra toda a obra do mal. Ei, pai, levanta em favor da sua casa. Ei, mãe, levanta em favor dos seus filhos. Ei, casais, levanta em favor dos seus filhos. Ei, filhos, levanta em favor dos seus pais. Levanta contra tudo o que tem vindo afrontar a tua vida, porque Deus tem um projeto na tua casa, um projeto na tua vida. Deus não esqueceu de você, não. Deus não te abandonou, não. Deus jamais desistiu de alguém na terra. A Bíblia Sagrada também diz, pastora Bruna, missionário Murilo, irmãos e irmãs, no profeta Isaías, capítulo 49, ao qual nos diz assim: pode, porventura, uma mãe se esquecer dos seus filhos que cria, de maneira que os abandonasse? Todavia, se esta abandonasse o seu filho, diz o Senhor, eu todavia jamais te abandonarei, jamais te desampararei, porque o Senhor, Ele tem prazer em mudar a sua história, em mudar a sua família, em transformar a sua casa, seu casamento, seus negócios, sua empresa, seu trabalho. Deus está falando nesta noite para que você se levante da sua situação em que você se encontra, para te dar a vitória. É interessante, o texto de Jeremias, capítulo de número 18, diz: levanta-te e desce a casa do oleiro. Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus diz levanta-te, ela também diz desce. Por quê? Porque é necessário estas duas
duas coisas: levantar contra a situação e ao mesmo tempo descer na presença de Deus. O que é e o que significa descer na presença de Deus? É descer em oração, é descer em humilhação, é se humilhar aos pés do Senhor. Sabe por que, missionário Mirim Murilo Lima? Porque Deus diz a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, Ele aborrece os soberbos, Ele odeia os altivos de coração, mas aos humildes de coração Ele exalta. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então a palavra diz: levanta-te desta situação e desce na presença do Senhor. Agora nós estamos diante de um texto tão maravilhoso que vai nos dizer e vai nos informar sobre algo que Deus ordena o profeta fazer. Deus chama o profeta Jeremias e diz para ele: desce à casa do oleiro, porque eu te mostrarei algo muito interessante. Então o profeta, ele se levanta e depois ele começa a descer e vai em direção à casa do oleiro. Agora entenda uma coisa: só estamos falando de partículas de sabedoria que encontramos no texto de Jeremias capítulo 18. Primeiro levanta-te da situação, depois desce na presença de Deus e depois vai à casa do oleiro. A Bíblia Sagrada nos diz na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: nós somos os vasos de barro na presença de Deus e nas mãos do nosso oleiro, que é o Senhor nosso Deus. Ei, quando nós nos levantamos e descemos na presença de Deus e vamos à casa do oleiro, é porque Deus, Ele tem algo para mostrar para cada um de nós. Deus está chamando homens, Deus está convocando mulheres, Deus está despertando jovens, Deus está bradando na terra, Deus está falando com a humanidade. E tudo o que nós temos vivido nestes 2 anos para cá, desde pandemias, terremotos, maremotos, muitos ventos bravios, muitas mortes, muitas destruição, muitas maldades, e nestes últimos dias também as guerras que têm assolado, como na Rússia e na Ucrânia, está para se espalhar em outros lugares, ao ponto de poder até mesmo ressurgir uma grande terceira guerra mundial. Os sinais do mundo estão alertando que Deus está falando com a terra. Deus fala de muitas maneiras. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus falado de muitas maneiras, de muitas formas, Ele continua falando através do seu Filho e hoje através do Espírito Santo. Tudo que nós estamos vendo na terra, tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo, e a humanidade tem sido impulsionada para atentar para as coisas que estão acontecendo. Não é normal nós olharmos para o mundo e vermos como se encontra a humanidade. A criminalidade aumentando assustadoramente, os assassinatos, as mortes, os estupros, o tráfico de droga, a criminalidade, a prostituição. Nós vemos que o mundo cambaleia como um ébrio andando em uma rua sem saber para onde ir. Nós vemos todos esses sinais. É que Deus está falando com a humanidade, e Deus chama o profeta Jeremias para lhe mostrar algo muito interessante que eu quero discursar a vocês aqui nesta noite e a todos os que estão em suas casas. Disse Deus:
desce à casa do oleiro, e eu mostrarei aquilo que ele está fazendo. E o profeta desceu. Quando ele chegou na casa do oleiro, ele avistou que o oleiro estava trabalhando na sua roda. Para quem não sabe, rodas e o trabalho do oleiro era como um círculo de metal ou até de madeira, que pudesse ter a liberdade de ser circulado. Quando o oleiro, pisando em um determinado item embaixo, ele ao pisar, ao fazer o movimento do pé naquele elemento, então aquela roda em cima, ela começava a girar. Ele pegava então o barro, colocava naquela roda e começava a formar o barro. Mas, missionário Murilo, o que muitos não podem, não conseguem entender por não estudar as Escrituras e as coisas que Deus deixou para o nosso conhecimento, é que o oleiro, ele não pega qualquer barro. Não se pode fazer um vaso de qualidade com qualquer barro, não pode descer em um monte de terra alagado, pegar o barro em uma bacia, uma vasilha, levar para casa e tentar fazer um barro. Não, você até pode, e pode até conseguir fazer um barro, mas certamente em pouco tempo ele se estragará, ele trincará, ele rachará, ele não suporta nada dentro dele, porque ele foi feito de um barro de péssima qualidade. O verdadeiro oleiro, ele, antes de começar a fazer o barro e o vaso, ele vai escolher a qualidade de barro para que ele possa então fabricar o vaso. Quando ele escolhe um barro de qualidade, ele coloca sobre aquela roda e com as suas mãos ele começa a dar formato àquele barro, e ele faz conforme a sua vontade, porque no versículo de número 3 do profeta Jeremias 18, nós vemos bem escrito assim: e desci à casa do oleiro e vi que ele estava trabalhando na sua roda, e ele fazia conforme a sua vontade. Escute uma coisa, a Bíblia também diz, pastora Bruna, irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que o barro não tem poder sobre o oleiro. Não é o barro que diz para o oleiro: eu quero ser maior, eu quero estar mais acima, eu quero ser mais largo, eu quero ser pequeno. Não é o oleiro que diz não é o barro que diz para o oleiro: não gostei desse formato, não gostei dessa maneira, não gostei desse tamanho, não gostei dessa cor. Não é o barro que dá ordem ao oleiro. O barro não dá ordem ao oleiro. Quem dá ordem é o oleiro para o barro. É o oleiro que escolhe como vai fazer o vaso. É o oleiro que escolhe o tamanho do vaso, a formosura do vaso, a cor da tinta do vaso. Tudo é escolhido pelo oleiro. Sabe o que isto significa, missionário Murilo Lima? Isto significa que Deus fez cada um de nós conforme a sua própria vontade. Pastora Bruna, tem pessoas que diz assim, apontando para Deus nos céus e dizendo: por que me fizeste assim? Por que permites tal coisa na minha vida? Tem pessoas que não entendem o projeto
projeto de Deus em suas vidas. Tem pessoas que questionam a Deus em tudo. Se nasceu pobre, ela questiona por que nasceu pobre. Se nasceu com um olho cego, ela questiona por que ela não tem os dois olhos. Se nasceu cego, ela questiona por que nasceu assim. Se nasceu com algum defeito, ela interroga a Deus dizendo: por que fizeste assim? Se está vivendo em uma situação difícil, ela interroga a Deus dizendo: por que disso? Por que me criaste? Eu me lembro que eu também já falei isso para minha mãe na minha juventude da rebeldia. E quantos filhos e filhas hoje eles se voltam contra os seus pais e eles dizem para os pais: eu não mandei me colocar no mundo, eu não mandei me gerar, eu não pedi para vir ao mundo, por que me trouxeste ao mundo? Estas pessoas, elas se expressam desta maneira por causa do sofrimento, por causa das circunstâncias, por causa do momento em que estão difíceis, principalmente quando as coisas estão realmente impossíveis diante dos seus olhos. Elas começam a dizer: por que é que Deus me fez nascer? Por que é que Deus me fez assim? Por que é que o oleiro fez esse vaso de barro desta maneira? Sabe por quê? Porque quem manda é o oleiro, quem opera é o oleiro, quem dá forma é o oleiro, quem te fez, quem te criou, quem te gerou, quem te trouxe ao mundo, quem te deu a vida, quem te deu ar para respirar, quem te deu um olho só, ou os dois olhos, ou nenhum deles, quem te deu a vida é o oleiro, e você é simplesmente um vaso nas mãos do oleiro. Mas o texto ainda continua a nos ensinar muitas coisas. Ela diz assim, que o oleiro estava trabalhando nas rodas como vaso que ele havia feito e quebrou em suas mãos. Então o oleiro teve que fazê-lo novamente. Por isso que eu disse, é muito importante estudar, pesquisar, escutar e ir a fundo no texto que nós estamos lendo. Quando nós lemos que o oleiro, aqui o vaso quebrou na mão do oleiro, não é que ele estava fazendo o vaso e quebrou na mão dele, não, é que o vaso já estava pronto. Ele já tinha escolhido o vaso bom, o barro bom, ele já tinha começado a dar a forma, ele já tinha feito aquela formosura segundo a vontade dele. E olha, não tem um oleiro que faça um vaso de barro de qualquer maneira sem amor no seu coração, porque ele é um artista, porque ele é o dono do vaso. Ele vai ser aclamado pelo vaso que ele está fazendo. Então ele não pega qualquer barro e ele não faz de qualquer jeito, não, ele faz com muito carinho. Ele então prepara o vaso. Sabe o que significa? Que Deus, quando trouxe a este mundo o homem e a mulher, como nós conhecemos no livro de Gênesis, capítulo de número 1, 2 e 3, nós vemos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele deu ordem à luz e a luz apareceu. Ele deu ordem para o sol, a estrela, para a lua, e eles apareceram. Ele deu ordem para as águas e para a terra, animais, peixes, répteis, aves, então vieram a existir. Mas quando ele olhou e quis formar o homem, a Bíblia Sagrada diz que Deus pegou do pó da terra. Quando a Bíblia em Gênesis, missionário Murilo, diz que Deus pegou do pó da terra, não é que Deus se abaiu. Olha o vaso, olha o oleiro e olha o barro. Deus pegou o barro,
o pó, fez o barro. Lembra que Jesus, ele para curar o cego, ele cuspiu na terra, fez o lodo, colocou nos olhos do cego e o cego enxergou. Dessa forma, Jesus estava mostrando como Deus o Pai fez o homem. Deus então pegou a terra, ele então misturou com líquido e todos os elementos que compõem a terra para o corpo humano e começou a dar a forma num corpo, em um homem, segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele desejou no seu coração. Lembra que a palavra de Deus diz, pastora Bruna, que Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Não é qualquer um, não. Deus não pegou o pai e foi lá desenhando. Lembra aquelas crianças que começam a ir na escola, na creche, a professora pega uma folha em branco sulfite, dá ali uns lápis de cores para elas e diz para elas: desenha alguma coisa aí, desenha o papai, desenha a mamãe. Se você tem irmãozinhos, irmãzinha, desenha aí no papel. Aí missionário Murilo, sabe o que a criança faz? Com toda a sua simplicidade, ela pega os lápis de cores e começa a desenhar o pai. É uns rabiscos de pai, um rabisco de mãe, rabisco de irmão e de irmã. Mas se a professora pergunta para a criança: que rabisco, que é isso aí? Que desenho lindo! Porque a professora sabe que a criança precisa de incentivo, então a criança vai falar: é o papai, é a mamãe, é meu irmão, é minha irmãzinha, porque ela está fazendo segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Quando Deus criou o homem, ele fez segundo a sua imagem e semelhança e fez perfeito. Deus fez o homem perfeito em todas as áreas da sua vida, em tudo o que o homem podia desejar. Ele fez o homem perfeito. O oleiro pegou o barro e fez o homem segundo a sua vontade. Mas o homem se desviou dos caminhos do Senhor, o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou contra o seu Criador, o homem escolheu o caminho da desobediência, e com isto o ser humano, o homem, então veio a pecar, e o pecado trouxe a morte ao mundo. E trazendo a morte para todos os homens, significa que todos pecaram junto com Adão, porque não há um justo sequer, não há um homem, uma mulher neste mundo que possa ser justo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando o oleiro ele começou a fazer aquele vaso, após ter terminado na sua perfeição, olhou para o vaso, viu que estava bonito, ele disse: esse sim ficou perfeito. Mas quando ele estava levando o vaso, a Bíblia diz que não foi o oleiro, pastora Bruna, não foi o oleiro quem derrubou o vaso, foi o vaso que caiu da mão do oleiro. Vou repetir: não foi o oleiro quem derrubou o vaso, foi o vaso feito perfeito que caiu das mãos do oleiro. Então o texto diz que o oleiro não pegou do barro, do vaso que caiu, e ele então apressadamente ele formou um outro vaso conforme a sua vontade. Sabe o que isso significa? Ah, meu querido irmão e minha querida irmã, ainda que você tenha caído da graça, caído na desobediência, caído nos infortúnios da vida, se desviando dos caminhos do Senhor, praticando as coisas que desagradam a Deus, na iniquidade, nas transgressões, no pecado, Deus está nesta noite, através desta palavra, lhe dizendo para você: você caiu, mas eu posso fazer de novo. Você caiu, mas eu sou fiel e poderoso para te levantar. A Bíblia Sagrada diz, missionário Murilo, que o homem
o justo, o servo de Deus, pode cair 7 vezes e o Senhor o tornará a levantar, porque o prazer de Deus não é ver o homem na condenação, o prazer de Deus não é ver a humanidade indo para o fundo do abismo, não. O prazer de Deus é ver o homem se converter dos seus maus caminhos, abandonar o pecado, deixar dos vícios, deixar do engano, deixar da corrupção, deixar da mentira, deixar da prostituição, sair deste mundo de trevas e vir para a luz. O maior prazer de Deus é ver o homem, a mulher, o jovem dar um passo na direção da justiça para ter um encontro com Deus. E nesta noite Deus está chamando homens e mulheres, jovens e crianças, para se render aos seus pés e se converter dos seus maus caminhos. Lembra o que diz Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio os seus malignos pensamentos e se converta ao Senhor seu Deus, porque os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens, nem os pensamentos de Deus os pensamentos dos homens. Pois assim como os céus se elevam da terra, assim são os pensamentos de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, Ele chama a todos os povos para o arrependimento. Antes de terminar esta palavra e ministração desta noite, eu ainda quero pautar com os amados irmãos, com toda a igreja e com todos que estão em suas casas e aonde poderão assistir esta ministração. Existe um processo muito doloroso para que o vaso de barro seja forte, resistente, robusto, capaz de suportar o calor, o frio e todas as outras demais avarias que vierem contra ele. Quando o oleiro ele termina de dar a forma ao barro e faz o vaso, ele leva aquele vaso até uma fornalha. É um local onde ele coloca na máxima das temperaturas aquele vaso de barro. Quanto maior for a força do fogo, mais resistente se torna o vaso. Escuta, igreja, escuta, pastora Bruna, escuta, missionário Murilo. Quanto maior a força do fogo, mais o vaso se tornará resistente. Sabe o que significa? Quanto mais você é provado, quanto mais você é desafiado, quanto mais você é levado ao deserto, mais forte Deus te fará para vencer o inimigo, para vencer as adversidades que possam surgir na sua vida. Lembra do capítulo de número 4 do Evangelho que escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo? Preste atenção, a Bíblia Sagrada diz que após Jesus Cristo ser batizado e o Espírito Santo descer sobre ele, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Preste atenção, se Deus levou o seu filho para o deserto e permitiu ser tentado pelo diabo, é porque ele tinha um propósito. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele veio à terra para dar exemplo como homem, como humano, para suportar todas as lutas e provações, para
para ser exemplo para nós. Então eu quero chamar a tua atenção nesta noite, ainda que você esteja no meio do deserto, enfrentando muito calor, muitos perigos de animais nocivos, muitas dificuldades, muitas adversidades, você que está enfrentando lutas, você que está achando que não tem mais jeito, você que está a ponto de entregar os pontos, você que não suporta mais esta cruz, você que não aguenta mais este fardo, você que não alcança mais a fé suficiente para transportar você para o outro lado, você que acha que o teu casamento não tem mais jeito, que a sua família não tem mais solução, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Ele pode mudar a qualquer momento a sua vida, a sua história, a sua família, o seu casamento, o seu filho, o seu pai, porque Ele é Deus, Ele é o oleiro, você é o barro, vaso, ainda que você caiu das mãos do oleiro, Ele te pega ainda nesta noite para fazer de você um novo vaso de honra na casa do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Quero terminar esta ministração nesta noite dizendo simplesmente que quando o oleiro ele vê que o vaso está pronto, ele não pega aquele vaso pronto, perfeito, que com muito amor ele fez e ele coloca em qualquer canto. Deus não pega um vaso perfeito que ele fez e coloca nas calçadas, joga nos monturos. Não, o vaso de barro de honra, ele foi feito por Deus para embelezar a casa do oleiro. Você não foi feito para ficar jogado na sarjeta, você não foi feito para ficar jogado, escravizado no mundo das drogas. Você não foi gerado, não foi criado, não foi formado, não foi aperfeiçoado por Deus para viver na miséria, para viver no sofrimento, para viver na depressão, para viver na angústia, para viver nas dores, para viver sem salvação. Deus te formou e te deu um valor imensurável para que você saiba que a sua vida está nas mãos do Senhor, e o lugar que Deus te quer não é nas esquinas, não é nas calçadas, não é no lixo do mundo, não é na corrupção, não é na mentira, não é no adultério, não é no engano, não é na falsidade, não é na corrupção, não é na transgressão, mas é na casa do oleiro e na presença dele. Então venha, volte para os braços do Pai, porque grande é a sua obra na sua vida. Eu louvo a Deus por esta noite e glorifico ao Senhor por esta palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado.